Ela que é do partido PHS, teve 2.647 votos no último pleito e foi a 20ª vereadora mais votada do nosso município. Professora auxiliadora, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Parabéns pela vitória no dia 7 de outubro. Como é que a senhora pretende tocar o mandato da senhora? Como é que a senhora prevê? É 100% educação ou não vai abranger outras áreas? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado por estar aqui. Olha, a minha trajetória na vida pública foi sempre buscar o bem comum, mas trabalhando com 2 instrumentos que, para mim, são fundamentais na transformação na vida das pessoas, que é a educação e cultura. É claro que eu vou focar meu mandato buscando contribuir, né, com projetos que possam melhorar essas 2 áreas. Mas eu andei o município inteiro. A minha campanha ela foi feita assim, andando em todos os municípios, fazendo reuniões, 3, 4, 5 reuniões por dia, né, por noites, e pedindo o voto de casa em casa. Então, eu ouvi a população, né? A população estava satisfeita, entendeu o avanço que o município teve, mas existem algumas áreas em que a gente ouviu, né, algumas considerações importantes por parte da comunidade. Que são? Transporte, né, saúde, foram questionamentos, algumas sugestões que eles deram, principalmente o transporte na zona rural. As pessoas reclamaram bastante, né, do atendimento. Então, são áreas que a gente precisa estar concentrando também. Desculpe. Fique à vontade. A nossa... Quando a garganta arrebenta, a garganta é uma coisa muito boa. É boa demais, mas quando ela falha, não tem jeito. Não tem jeito. Então, a gente vai procurar trabalhar nessas outras áreas, nesses outros segmentos também. E outra coisa também, vou ter um olhar muito voltado para a questão de cursos profissionalizantes. Nós estamos vendo uma demanda de trabalho muito grande, com a nossa juventude ainda em uma situação bastante difícil em relação à sua profissionalização, à sua escolaridade, né? A Unesco mesmo coloca agora como um dos maiores problemas mundiais nos países em desenvolvimento é realmente a formação da mão de obra, a qualificação da mão de obra. Nós temos uma parcela muito grande de jovens que ainda não terminaram o ensino fundamental e eles não desenvolveram competências e habilidades necessárias ao desempenho no mercado de trabalho. Então, a gente precisa estar olhando isso com muito carinho também. Uma outra questão, e que eu vi muito de perto em alguns municípios, é a ausência de programas na área cultural, educacional, profissionalizante, esportiva, em comunidades. E isso deixa o jovem muito ocioso. Uhum. A nossa escola não é uma escola de tempo integral ainda, né? E aí, esses jovens, depois da escola, eles ficam ociosos. E eu vi reivindicações da comunidade, de pais, colocando essa questão da necessidade da gente, isso já estava até no meu jornalzinho de campanha, como uma das minhas propostas, está tentando viabilizar em espaços já existentes nas comunidades projetos que possam integrar educação, cultura, esporte, profissionalização, a música, a dança, para que esses jovens possam ter uma alternativa nas suas comunidades e que eles saiam das ruas e se afastem da possibilidade de um acesso às drogas, porque eles ficam muito vulneráveis. Então, isso eu vi e eu acho que é um caminho que a gente precisa e que o governo precisa também estar agora avançando, né, nessa questão. A questão de atendimento às comunidades nessa área, porque é muito importante para eles também. A educação, a gente, claro, tem esse peso, e claro que quando a gente pensa na auxiliadora, a gente pensa na educação. Foi um ponto, o trabalho já realizado, foi um ponto de suma importância para a eleição da senhora acredita nisso? Ou basicamente a campanha, mas o já conhecimento que a senhora tem? Não, é a primeira vez que eu venho candidata, né? É o primeiro mandato que eu vou ter. Uhum.
E eu acho que o meu trabalho, a minha história na causa pública é que contribuiu para isso também. Porque foi uma eleição muito difícil, com muitos candidatos, né? O número de candidatos era muito grande, muitos professores se colocando como candidatos. Isso é bom, porque eu acho que a educação precisa ter representantes. Eu acho que ela realmente só vai avançar de uma maneira caminhando pela qualidade, de uma forma consistente, o dia que nós tivermos bastante educadores e comprometidos com a causa, não comprometidos com o poder, porque existe uma diferença muito grande. Tem pessoas que quando vão para um cargo, elas, não sei, acontece alguma coisa que o foco muda, que o caminho muda, e o compromisso passa a ser com o poder, né? Então, mas é muito bom, muitos professores vindo candidatos, então a área foi bastante concorrida na educação, não foi fácil, né? A gente trabalhou, nós não tivemos, o recurso que a gente teve foi o recurso oriundo do partido, foi o recurso oriundo de depósitos que amigos fizeram. Eu tive depósitos na minha conta, né, de campanha de R$50, de R$30, R$500, R$1.000, pessoas doando os carros de som, amigos que equiparam o carro de som e colocaram nas ruas para mim. Então, foi uma campanha realmente de muito sacrifício, de muita conquista. Mas eu acredito que a minha história, sim, né, o meu jeito de caminhar pela causa pública e pelas realizações que eu deixei na área de educação e na área de cultura, eu acho que contribuíram muito, sim. A senhora prevê alguma conversa aí com a prefeita eleita, a prefeita Rosinha, sobre a questão da educação? Se a senhora pode assumir, o executivo puxar a senhora para a secretaria de novo, ou não? A senhora não quero assumir o meu mandato. A minha intenção... A senhora está disposta, pelo menos? Assumir o mandato? Assumir o mandato, lógico, com certeza. Eu quero saber se a senhora está disposta a uma aceitação da senhora, caso a senhora volte para a Secretaria de Educação. Ou não, que a senhora quer assumir o mandato. Olha, eu acredito muito na força do grupo. Eu não acredito na individualidade. Né? Eu acho que a individualidade, ela desagrega, ela não constrói. Então, eu acho, como eu trilhei a minha vida toda, em todos os lugares por onde eu passo, trabalhando em grupo, democratizando, inclusive, o meu trabalho, delegando competências, eu acho que esse é mais um caminho, né? A gente pertence a um grupo político, esse grupo político tem que sentar, tem que analisar os resultados da eleição e a gente tem que conversar. Agora, eu sempre digo, a minha candidatura não foi alguma coisa fácil. Eu enfrentei algumas questões sérias. A minha família não queria. O primeiro obstáculo que eu enfrentei foi em relação à minha família, principalmente meus filhos, minhas irmãs, eles não queriam. Então, eu tive que vencer essa barreira primeiro. E depois vencer as dificuldades de uma campanha, né? Foi uma campanha que veio assim, eu não me preparei para ser candidata. Porque tem gente que vem construindo uma candidatura, né? Eu até não. Por outras campanhas já realizadas. Eu não. Eu fui chamada, todas as eleições eu era chamada para vir candidata, mas principalmente pela resistência familiar, eu nunca quis colocar meu nome. Mas, dessa vez, eu não tive nem como mais, sabe, dizer não. Eu fiquei meio sem graça, até com o grupo político mesmo, e com as pessoas que vinham e falavam para mim. Então, eu percorri um caminho muito grande, eu conversei muito com minha família, conversei com meus amigos, conversei com o grupo político. Eu marquei uma audiência com o Dom Roberto, o bispo de Campos, né? Pela minha formação cristã, eu tinha uma certa dificuldade de me colocar como candidata, e eu ouvi dele, tive uma audiência de 40 minutos, e eu ouvi dele um incentivo muito grande. Então, só após essa palavra dele, né, quando ele disse, eu te apoio e te abençoo, eu disse sim. Então, foram muitas dificuldades que foram
vencidas. E eu acho que as pessoas votaram em mim querendo que eu vá para lá experimentar isso de novo. Né? E eu sou uma pessoa, nesse momento, a minha intenção realmente é ser vereadora, é ir para a Câmara, enfrentar esse novo desafio, me testar lá, para ver se eu tenho o talento, as competências e habilidades de fazer um bom, pelo menos, mandato, e é essa a minha intenção. Né? Então, eu gostaria muito de experimentar esse novo desafio. A senhora, como educadora, a senhora já foi secretária de Educação, a senhora agora vai ser uma nova vereadora a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Qual a opinião da senhora sobre a relação dos diretores de escola, eles serem indicados e não eleitos nas suas comunidades? O que a senhora pensa sobre isso? Olha, a minha vida inteira eu trilhei pelo caminho da democracia. Né? Constitucionalmente, é inconstitucional a eleição de diretores, porque ele é um cargo de confiança. Né? Mas não impede que se faça a opção pela eleição. Eu, ao longo da minha vida, eu experimentei eleições de diretores e eu vejo pontos positivos, sim, porque eu acho que a democracia ela tem que ser exercitada e ela só é aprimorada no seu exercício efetivo. E a escola é um espaço de transformação e é um espaço democrático. Né? Mas eu vi também, ao longo da minha vida, da minha experiência, enquanto professora, enquanto orientadora pedagógica, enquanto gestora, pontos muito negativos na eleição de diretores. Né? Então, eu vou propor, né, à prefeita uma coisa que eu acho que ela concilia a competência técnica e concilia o processo democrático, mas sem aquela disputa negativa que eu via, tipo, quando uma escola tinha 2 representantes, um ganhava e o outro perdia, o grupo que ficava com quem ganhou passava a ter uma série de privilégios dentro da escola, em detrimento daqueles outros que apoiaram uma outra chapa. Sim. Eu vi também momentos muito acirrados, que é salutar, dentro de uma campanha, mas com exemplos não muito educativos e pedagógicos para os alunos. Eu vi muito isso. Então, eu acho que a gente deveria democratizar através de um processo seletivo, com critérios estabelecidos, onde a escola indicaria ou encaminharia, no mínimo, no máximo de 3 chapas, com um projeto de gestão apresentado por essas 3 chapas à Secretaria de Educação. A Secretaria nomearia uma comissão, um colegiado, que iria analisar esses projetos e esses gestores passariam por uma entrevista também. E aí a gente... Com a comissão? Com a comissão, passaria por um processo seletivo mesmo, com alguns critérios, com um projeto de gestão, e aí sim encaminharia um para ser indicado. Então, ele passaria pelo crivo democrático da escola, porque a escola queria mandar os seus representantes, e o governo, então, contemplaria essa parte, né, coletiva da escola e contemplaria o perfil do gestor, porque não é qualquer pessoa também que tem o perfil de ser gestor. E eu acho que o gestor ele é fundamental no processo de evolução administrativa e pedagógica da escola. Ele tem que conciliar algumas características, né, porque ele realmente ele consegue agregar ou desagregar uma escola. Ele consegue fazer uma escola caminhar ou não. E eu acho que agora, né, nós temos todas as possibilidades, inclusive política, né, da gente estar aprofundando e melhorando cada vez mais o projeto educacional do nosso município. E eu tenho certeza que isso é uma vontade muito grande da prefeita. Eu acho que ela teve um avanço considerável na educação, porque eu sou testemunha de como nós encontramos as escolas extremamente danificadas, eram espaços que eram depósitos de criança, e tivemos que, no primeiro momento, dar um boot nas escolas, pelo menos
para as crianças respirarem um ar melhor, os professores respirarem um ar melhor, mas avançou muito. As escolas e creches modelos são maravilhosas, né? Tem poucas, eu acho, escolas particulares no Brasil, no mesmo nível. Então, houve um avanço muito grande nesse atendimento. Agora, a gente precisa melhorar, né, outras questões, e eu tenho certeza que mais 4 anos da prefeita vai fazer com que esse processo aconteça de uma forma mais consistente. Agora, senadora, só um detalhe, a gente sempre faz essa pergunta. Tivemos uma mudança considerável na Câmara Municipal. Ao que a senhora destina essa mudança considerável? Eu vi nas ruas essa vontade de mudança do povo, de mudar os nomes, as pessoas. Eu vi. Eu acho que uma parte da oposição fez oposição por oposição. Ela tem que existir, mas eu acho que a oposição precisa repensar a sua forma de fazer oposição. Porque eu acredito que ela começou a ir na contramão do que o povo estava na expectativa do governo. O governo, ele atingiu, as ações do governo atingiu o desejo da população. E eu acho que a oposição bateu em determinadas coisas que ia de encontro ao desejo da população, né? E a situação, algumas pessoas também precisam repensar o seu posicionamento, porque a situação ela é saudável para apoiar os projetos corretos, honrados, dignos, que são em benefício da pessoa, da comunidade, mas ela precisa ser também uma situação que chegue e converse, que dialogue e que diga, olha, o caminho talvez melhor seja esse, a gente está ouvindo a população dessa forma, sugerir, opinar, estabelecer projetos, né? Também junto. Eu acho que tem que haver um equilíbrio maior. E existe esse espaço dentro do governo para isso? Existe, tem que existir. A prefeita é uma pessoa democrática, né? Ela é uma pessoa oriunda dessa luta democrática, ela vem das bases populares e ela tem na sua essência a formação democrática, trabalhista, né? Agora, a gente tem que entender também que um administrador, quando você tem uma casa e que você precisa consertar essa casa em diferentes pontos e você não tem recursos para tudo, você tem que começar a priorizar. E você começa de onde está pior, né? Eu acho que o município avançou muito. O município hoje, eu ouço das pessoas, e não é só da classe popular, mas da classe média, eu ouço de pessoas que vêm à cidade, né, que o município mudou. A qualidade está melhor, né? Então, eu acredito que a prefeita agora, com o respaldo de 70% da população, né, onde ela fez um grupo na Câmara dos Vereadores, que ela deu uma consistência política para que esse grupo também se elegesse ou se reelegesse. Eu acho que ela tem todo um clima de estabilidade política, né, hoje, popular e política eleitoral, para que ela possa avançar muito mais no governo. Professor, a Eliane Ferreira mandou um abraço para a senhora, ela torceu muito para a senhora, provavelmente deve ser uma leitora da senhora Eliane Ferreira, e também o Rogério do Centro, ele ligou para cá pelo telefone 2723-4294, ele pergunta o seguinte, para finalizar, a senhora acha justo o salário de R$15 mil para vereador? Não, eu não acho justo, apesar de ter um limite legal, sim, né, que o vereador ele ganha um certo percentual do salário dos deputados, mas eu acho que o momento em que nós estávamos vivendo e que nós estamos vivendo, eu acho que deveria se ter o bom senso de buscar conciliar realmente aquele limite de aumento que a grande maioria dos trabalhadores brasileiros tiveram com os salários, não só da Câmara de Vereadores de Campos, mas do Brasil, de uma maneira geral, da Câmara dos Deputados, do Senado, enfim. Eu acho que tem que ter um certo equilíbrio, uma certa coerência. Não estou aqui demagogicamente falando,
estou falando que realmente eu faria, eu não votaria a favor desse aumento. Eu, se estivesse lá, eu não votaria. Tá certo. Professora, parabéns pela vitória, boa sorte a partir do dia 1º de janeiro, que a senhora possa agregar ao nosso município. Eu espero sim, eu tenho uma vontade muito grande, eu sou apaixonada pela causa pública, e pode ter certeza de uma coisa, nunca passei por nenhum poder legislativo, nem executivo, mas eu vou me empenhar muito, e desafios é uma coisa que eu gosto muito na minha vida. Eu sou muito aberta a desafios. E eu vou procurar trilhar pelo caminho da decência, dos princípios e valores cristãos, apoiando a prefeita nos projetos que são em benefício do povo, apresentando os meus projetos. Eu não tenho um caminho novo. Na vida, ninguém tem um caminho novo. Nós temos o nosso jeito de caminhar. E eu tenho o meu jeito de caminhar na minha vida pública. Não foi e nem será o caminho da corrupção, da deslealdade, da desonestidade e da injustiça consciente. Quero agradecer aqui aos 2.647 votos dos amigos que eu tive e quero dizer à população de Campos, eu hoje não serei uma representante desses amigos que votaram em mim, mas eu serei uma representante da população de Campos. Muito obrigada pelo espaço e que Deus nos abençoe. Obrigado, senhora. Conversamos com a professora auxiliadora de Freitas, ela que é do PHS, teve aí 2.647 votos, foi a 20ª mais votada do nosso município, está eleita, então assume no dia 1º de janeiro de 2013. São 8h27. Eu chamo um rápido intervalo comercial. Na volta, tenho também o candidato eleito, o vereador Paulo Irano, que vai conversar conosco sobre a expectativa aí do seu mandato. Eu chamo o intervalo, volto já, é rápido, não saia daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento Distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555. Espásio, consulte nossas promoções. 2728-0746. Lugar de beleza saudável.